Já pensou toneladas penduradas lá em cima para chamar a atenção da nossa cidade? Eu estou aqui na Cimavel, eu estou falando de uma concessionária que acabou de instalar essa unidade aqui na BR, pertinho do Trauma. Aqui a gente está mostrando hoje tecnologia embarcada nos veículos grandes, nas picapes. Pois é, muita gente não sabe, mas as picapes viraram um carro de uso não apenas off-road, não apenas para o contexto interior, sertão, estradas de terra, mas para nossa cidade. Basta olhar em volta. E as picapes, elas têm muita tecnologia embarcada, até porque os veículos grandes antigamente eram veículos pesados, ruins de dirigir. Lembra na época do câmbio em cima? Pois é, tanta dificuldade. Hoje não, hoje a gente tem uma realidade de total conforto, segurança. A gente está falando de carros que têm tecnologia às vezes muito mais avançadas do que muitos carros pequenos, e é isso que a gente vai mostrar no bloco de hoje. Vamos dar sequência a esse assunto de tecnologia embarcada. Vamos junto? Todo sábado a partir das 8h10 da manhã aqui no Canal 10 na TV Norte. A gente tem para todo o estado da Paraíba o Car Shop TV e reprise aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Bastante conteúdo bom no programa de hoje. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Faróis, craquelado, quebrado, não pode, tem que estar em dia. Tiago, tem promoção? Vamos falar de preço? Correto, essa semana a gente tem uma promoção de faróis nacionais, como o Celta por R$290, novo Corsa Montana R$300 e tanto Cobalt como o Spin R$500. Preço diferenciado, qualidade acima da média e cobrem oferta. E tem equipe especializada. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. O card de comprar peça dando baratão das peças, vem pra cá. Em Campina Grande, Vidal Motors tem melhor oportunidade. Estou aqui com o Islam, que é o homem bomba! Vamos lá, Islam. Vamos falar dessa Compass? É isso aí, pessoal. Compass 2020, completíssima, versão Longitude. Você que procura um carro a diesel, economia, qualidade, só aqui na Vidal Motors. Super qualidade, porque a gente tá falando de um carro impecável de lata, pneus em excelente estado, a interna desse carro, bancada em couro, super conforto para você, e é um carrão, né? Vamos falar de preço? Carrão. O preço desse carro, pessoal, tava custando R$115.900 por apenas R$114.900, cabe negociação. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Lugar de comprar carro aqui em Campina Grande é onde? Vidal Motors. Vem pra cá! Dá uma olhada nessa tecnologia, a gente vai dar sequência no nosso assunto sobre... Eu vou até desligar aqui por causa do barulho, que é o ronco do motor. Pois é, a gente está falando da linha Tremor da Ford, que é lançamento, que é desenvolvimento de projeto que acabou de chegar na nossa realidade paraibana, e uma picape, olha só, de quase 2 toneladas de peso, mas que quando você está andando, olha só, no 4x4 e fazendo o piloto automático, o uso do piloto automático, que é uma tecnologia, a gente vai falar de tecnologia hoje, esse carro desse peso não atola, porque não vai ter, mesmo que na frenagem, quando você tira o pé do acelerador para fazer a frenagem, ele já vai freando gradativamente sem fazer aquela cava, aquele buraco na areia. Pois é, eu tô falando de super tecnologia. Tô aqui com o Thiago, tudo bem, Thiago? Oi, Edson, tudo bom? Satisfação. Vocês estão vendo aí nessa imagem que eu tô mostrando agora, essa caminhonete pendurada na frente da loja, e a gente tá falando de, claro, uma super chegada da concessionária, uma novidade que acabou de chegar aqui, e eu quero destacar isso porque a gente tá falando de tecnologia de ponta. O off-road virou uso pro dia a dia, não é assim na nossa realidade? Verdade. Hoje o carro, a picape de forma geral, né, ela tem voltado muito pro lado urbano, porém ela não perdeu a essência do off-road. E isso a Cimavel trouxe agora para Paraíba, né? Trouxe essa família Tremor, né? Que é uma linha bem especial da Ford, voltada para o fora de estrada, recheada de tecnologia. E como você falou, é um carro que para você atolar, você tem que ser muito ruim de braço. Tem que ser ruim, né? Vamos lá, e é importante dizer isso. E por que existe a tecnologia? Eu estou fazendo essa série justamente para destacar isso. Tecnologia existe porque o projeto
ele foi pensado, foi idealizado para ter o melhor resultado na dirigibilidade, na segurança, no conceito automobilístico, porque é claro que a gente está falando de uma picape e ela não foi feita essencialmente para uso urbano. Não é 4x4 de shopping, né? A gente está falando de carro 4x4 de verdade, com a robustez, que é, claro, o grande conceito, né, da Ford. E isso está presente ao redor do planeta. Quando a gente fala de modelos, a gente está falando, e eu acho que é bem legal destacar isso, a Ford, ela com muita ousadia, com muita propriedade, acho que essa é boa palavra também, ela trouxe veículos, trouxe projetos que fazem parte do contexto da história da nossa realidade brasileira. Porque quando a gente fala do desenvolvimento de uma cidade, desenvolvimento de uma localidade, as caminhonetes, elas fazem parte da história de quem leva e traz carga, de quem leva e traz no sentido de importância ali para aquele momento, de fazer um serviço, de fazer um trabalho, mas aí, como o Thiago acabou de falar, ela começa a participar do contexto urbano porque vira estilo de vida. Sim. E a maneira de fazer tudo isso acontecer no dia a dia. Acho que aqui a gente tem clientes que estão há muito tempo com vocês, muito tempo com a história da marca, não é assim? Tem muito cliente que tem uma longa história aqui com a gente, da marca. Tem muito cliente que tem carro aí, Ford, e vai trocando um por cima do outro também, ao longo aí de 20 anos já. Então, a gente tem uma história muito longa. Com relação ao que você falou do propósito em si do carro, verdade, a caminhonete ela foi feita para, né, a proposta do carro era um carro para trabalho e tudo mais. E antigamente você tinha aquelas versões muito básicas. Hoje você tem versões luxuosas, extremamente tecnológicas, com tecnologias de carro premium, né, de marcas premium. Então a Ford ela trouxe o que há de melhor de tecnologia, jogou, né, na maior parte da linha, obviamente vai gradativa aí a cada versão de cada produto também. E no caso da família Tremor aqui, nós temos um carro voltado para um uso extremo de off-road, né? Esse carro aqui também, ele começa, digamos assim, a partir da construção desse carro. Ele é feito com alumínio de utilização militar. Olha aí, então esse carro aqui, ele é um carro muito mais robusto, muito mais resistente, porém proporcionalmente esse é um carro muito leve. Ok, que legal. E é legal a gente falar disso, porque a gente está falando de uma caminhonete. Traz a câmera para cá, dá uma olhada no tamanho, na dimensão e olha o estilo desse cockpit. Eu estava sentado ali, não dava para ver tanto, mas olha só a linha de conforto, de design, a linha de propriedade, acho que até de comportamento de dirigir muda de acordo. A gente que gosta de carro sabe disso. Quando você senta num carro que ele te dá essa propriedade de te abraçar de uma maneira diferenciada como essa, com todo conforto, dirigir fica diferente. Então os clientes, quando começam a comprar uma determinada marca, eles começam a interpretar o formato daquela marca com seu estilo de vida. Tá aí, claro, quem gosta de carro, não vou ficar falando marcas aqui, mas sabe que variando de uma marca para outra, de um modelo para outro, mesmo que seja de carros de linhas diferentes, estou falando da picape, de repente um carro menor, de repente um SUV, um Havan, esse uso, ele é diferente de marca para marca, porque cada uma tem o seu projeto essencial. E a Ford, ela tem as suas características, não é isso que você está falando? Isso marca presença no mercado. Muito, e até a título de curiosidade, só apenas um dado para você ter ideia com relação à F-150. Esse é o carro, né, que pertence à família F-Series, é o carro, a picape mais vendida do mundo e dos Estados Unidos há mais de 47 anos consecutivos. Olha aí, nem sabe o que tá fazendo, né? Então, assim, a Ford ela é sinônimo de robustez, de picape, né, da construção de uma caminhonete verdadeiramente robusta, né, e a gente sabe que talvez o público mais exigente do mundo em termos de automóvel, né, de consumidor de automóvel, seja o consumidor norte-americano. Sim. E aí, obviamente, a Ford, nesse novo momento da marca no Brasil, ela trouxe o que há de melhor, até porque nós como brasileiros também merecemos o que há de melhor, né? Com certeza. A gente já fez matéria com um dos grandes colecionadores do Brasil, que está aqui na Paraíba, e ele tem um Ford T na sua coleção. Então a gente está falando, claro, de uma marca que, além de ser exponencial, porque teve esse desenvolvimento de trajetória na história do automóvel do Brasil, no mundo, e chegou à nossa realidade brasileira, a gente também está falando de conceito e valor. Vamos falar de tecnologia? Quando a gente fala de picape, o que é desenvolvido? Para começar, vamos falar de tecnologia de segurança, depois a gente vai para conforto, vamos entender o que começou a chegar no mundo off-road das picapes e que agora faz parte do estilo de vida das pessoas também. Pois é, como a gente tinha falado anteriormente, a Ford ela inovou trazendo para toda a linha de picapes, né, toda essa tecnologia semi-autônoma de piloto automático adaptativo, com stop and go, que é aquele que ele vai parando e continuando no trânsito, né, a depender do congestionamento e tudo mais.
tem o sistema de permanência e centralização da faixa, então ele não fica só te jogando para um lado e para o outro da faixa, ele tenta te manter ali, certinho. Deixa eu te interromper, vamos lá. Então imagina você chegar num veículo desse tamanho, um veículo com essas dimensões, mas ele no trânsito, se você simplesmente tirar o pé e deixar ele, uma vez que é acionado no sistema, obviamente, ele vai andar e parar conforme o fluxo do trânsito. Eu já tive a oportunidade de experimentar e é fantástico isso. O controle de saída de faixa, eu já vi muita gente falando, e eu quis abordar por isso, muita gente reclamando que diz, o carro fica estranho, porque ele endurece, ele tenta te projetar de volta, ele fica tentando dirigir por você. E é claro que existe uma adaptação também por parte do condutor, porque essas tecnologias, elas te causam um outro formato de dirigibilidade. Eu mesmo, meu carro, ele tem assistência de faixa, e aí eu tive que me acostumar. Hoje, quando eu ando um carro sem, eu acho o carro muito solto. Então, quer dizer, me acostumou de tal maneira que eu não consigo mais, ou pelo menos teria que me readaptar para ir para um outro modelo. A gente tem que se acostumar com essa evolução da tecnologia, né? Muita gente de fato reclama de algumas funções, o famoso start-stop, né? Que você, quando para no sinal, o carro desliga, depois liga novamente quando o ar-condicionado começa a esquentar, enfim. Mas isso são tecnologias, né, digamos assim, de conforto, de conveniência para o cliente. Algumas são tecnologias de segurança, como você citou agora, o centralização de faixa, né, o permanência de faixa aí. E a gente tem também que justamente se adaptar com relação ao nosso modo de dirigir, porque muitas das vezes a gente quer sair da nossa faixa, fazer uma ultrapassagem sem ligar a seta. Sim. Né? A partir do momento que um carro que está equipado com esse sistema, quando você liga a seta, a direção ela fica tranquila, o carro ele não vai tentar te corrigir, sim, porque ele entende que você quer fazer aquilo. Caso contrário, não, o carro ele vai segurar ali para ver se você realmente está atento, se aquilo ali que você está fazendo é o que você quer fazer. Inclusive, nesse sistema, como é que chama o sistema que ele dirige de forma autônoma? O piloto automático adaptativo. Adaptativo. É o chamado ACC, né? O ADAS. Isso, vamos lá. O ACC, então, o ADAS, ele é um projeto que foi desenvolvido para dar esse conforto, mas com total segurança. Ou seja, se você tira a mão do volante e fica por muito tempo, ele reclama. Ele não deixa você fazer, porque não existe. Primeiro que não existe liberação do nosso próprio contexto automotivo do Brasil. Nossa legislação não permite. Então não pode dirigir ele, ficar olhando, sentado no banco de trás de forma alguma, mas o próprio veículo ele já foi projetado para reclamar se você fica muito tempo sem a mão no volante. Muita gente não sabe, mas o start-stop tem muita gente que desliga, e eu vou confessar que eu, num momento lá no passado, desligava e deixava, não, eu quero meu motor funcionando o tempo todo. Daí um dia aprendi que esse start-stop foi desenvolvido porque a gente, por exemplo, faz a troca de óleo, olha só que dica legal, a gente faz a troca de óleo baseado na quilometragem. Então um óleo para 5.000 quilômetros, por exemplo, ele vai ser trocado quando chegar nas médias dos 5.000 quilômetros. Porém, o quilômetro é calculado em cima da rodagem. E o carro, num contexto urbano que tem muito trânsito, então não sei que cidade você vive, você que está assistindo a gente agora, seja pela televisão aqui, ou seja pela internet, quando você está rodando num carro, num contexto urbano que tem muito trânsito, o carro para no semáforo, ele não está tendo quilometragem de rodagem, mas o motor está girando. Então, se o start-stop desliga o motor, ele economiza o desgaste do motor e ele mantém dentro daquela prévia, daquela previsão dos 5.000 quilômetros do consumo de óleo. Ou seja, o start-stop é interessante para conservar, para preservar a vida útil do motor. E muita gente, eu mesmo cometi esse erro, desligava. Eu não quero esse negócio desligando toda hora, mas na verdade, ele vai desgastar a bateria. O que você prefere? Comprar uma bateria ou comprar um motor? Então a gente está falando de inteligência no projeto. Cada item foi desenvolvido a partir, ou a tecnologia foi desenvolvida, a tecnologia embarcada foi desenvolvida a partir de uma necessidade, um conceito de necessidade e importância, não é assim? Verdade. O próprio motor de partida, a bateria, é tudo diferente, né, para os carros que são equipados com essa tecnologia de start-stop. Então, é um sistema preparado para isso, né? Da mesma forma como esse carro, por exemplo, ele tem o modo de tração de 4x4 automático. Então, você pode rodar com esse modo a vida útil do carro toda, porque esse sistema foi preparado para isso. Quer dizer, não é aquele carro, para facilitar, não é aquele carro que eu vou entrar numa zona onde eu tenho que acionar e eu vou acionar só naquele momento. Eu posso andar ele o tempo todo e ele vai fazer essa equação da maneira correta. Joga a tração traseira ou mais para a dianteira, mais para um lado, mais para o outro. Então, o carro ele faz toda essa leitura de terreno. Obviamente, esse carro aqui, principalmente por ser um veículo da família Tremor, esse veículo ele também vai ter os outros modos de 4x2, o 4x4 raio, a famosa low, né, que é a reduzida,
Fora que esse carro aqui também ele já vem equipado com modos de condução. Então, a partir do momento que muitas das vezes o cliente ele não entende da tecnologia, de qual tipo de tração ele vai utilizar naquele terreno fora de estrada, quando você bota ali no seletor, o carro ele já faz automaticamente. Bloqueio do diferencial traseiro, já desativa controle de tração, já muda o comportamento da rotação do motor, da troca de na troca de marchas. Então, o carro ele já faz automaticamente tudo isso aí pelo condutor. Isso aí. Tá vendo que é importante? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um break do comercial, já já a gente volta porque a gente vai falar muito mais ainda de tecnologia embarcada, até porque é lindo, né? Faróis, craquelado, quebrado, não pode, tem que estar em dia. Thiago, tem promoção? Vamos falar de preço? Correto, essa semana a gente tem uma promoção de faróis nacionais, como o Celta por R$290, novo Corsa Montana R$300 e tanto Cobalt como o Spin R$500. Preço diferenciado, qualidade acima da média e cobrem oferta e tem equipe especializada. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. O card de comprar peça dando baratão das peças, vem pra cá. Em Campina Grande, Vidal Motors tem melhor oportunidade. Estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan. Vamos falar dessa Compass? É isso aí, pessoal. Compass 2020, completíssima, versão Longitude. Você que procura um carro a diesel, economia, qualidade, só aqui na Vidal Motors. Super qualidade, porque a gente tá falando de um carro impecável de lata, pneus em excelente estado, a interna desse carro, bancada em couro, super conforto pra você e é um carrão, né? Vamos falar de preço? Carrão, o preço desse carro, pessoal, tava custando 115.900 por apenas 114.900, cabe negociação. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Lugar de comprar carro aqui em Campina Grande é onde? Vidal Motors. Vem pra cá! Voltamos e a gente vai dar continuidade nessa matéria falando de tecnologia embarcada nas picapes. E dá uma olhadinha, deixa eu mostrar uma imagem para você. Esse carro, a F-150, ela tem esse Head-Up Display, que é esse mostrador do display aí. Eu tô falando do 4x4, do velocímetro, de outros itens de velocidade e de outras informações no para-brisa, na transparência do para-brisa. Super tecnológico isso, né? Isso, o carro ele consegue projetar, né, no para-brisa, e aí o motorista ele tem aquela visão como se tivesse sendo projetado na pista, na estrada, né? Então, realmente é uma tecnologia também que facilita muito a vida do condutor, principalmente porque aqui é um motorzinho 5.0 V8, mesmo do Mustang, então instiga a gente a pisar, né? Então é melhor a gente prestar bem atenção na estrada, aí por isso tem esse Head-Up Display. Tecnologia de segurança, o que a gente tem aqui que a gente pode citar? A gente, numa picape dessa, a gente vai ter o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, a gente vai ter alerta de tráfego cruzado, que é aquele assistente que quando a gente tá saindo daquelas vagas de shopping, de supermercado, ou até na rua mesmo, que muitas das vezes vem um carro passando, né, por trás e a gente não consegue ver porque a gente tá tirando o carro, ele vai te alertar, vai angular a imagem da câmera traseira para te mostrar qual direção que esse carro tá vindo e a depender se o motorista também não tiver atento, o carro ele freia. Ok, que legal. Ele tem também aqui um assistente de frenagem de emergência, né, da câmera ré com detecção de objetos e pedestres. Então, muitas das vezes você está dando ré, sei lá, tem um objeto que está bem abaixo da imagem da câmera, mas ele consegue detectar e ele freia de forma automática. Isso. Então, evita de uma colisão ou muitas das vezes de algum acidente mais grave, como muitas das vezes a gente até já viu, né, em jornais e tudo mais. Para a parte de off-road, esse carro ele tem toda uma preparação de suspensão também, diferencial dianteiro torce, então para quem vive no mundo off-road entende a robustez, né, desse diferencial de fato, né, o quão robusto ele é para o fora de estrada. Deixa eu perguntar uma coisa dentro da nossa realidade. Ele tem controle de calibragem dos pneus também? Tem. O que é legal? Porque a gente precisa, em determinadas situações de areia, por exemplo, tem que baixar o pneu, baixar a calibragem. Então a gente consegue fazer uma detecção disso no próprio painel, ou seja, tem toda eu diria que a gente tem toda a gama de informações para poder ter total segurança na dirigibilidade. O famoso TPMS, né, que é o monitoramento da pressão dos pneus. Então, isso realmente é importante, principalmente para quem gosta de um fora de estrada. Muitas das vezes a gente tá ali sem um calibradorzinho para fazer esse ajuste de pressão para enfrentar aquele terreno, e aí a gente só ali no pitozinho a gente consegue baixar e consegue monitorar ali através do painel também. Super bacana. E vamos falar de conforto, porque é claro que uma picape
deste tamanho, você está vendo as imagens, dá uma olhada no estilo, seja dos bancos, seja da ergonomia, do aspecto de se sentar e ser abraçado pelo cockpit, né? A gente costuma dizer dessa forma. A gente está falando de airbags, a gente está falando de segurança, mas a gente também está falando de super conforto. Vamos lá, o que a gente tem de itens de conforto diferenciais aqui? Conforto, a gente tem os bancos dianteiros com ajustes elétricos. Para o motorista, a gente tem um ajuste de altura dos pedais também, tanto do acelerador como do freio. A gente consegue deixar mais alto ou mais baixo, justamente como esse carro ele é muito grande, então dependendo da altura, né, do porte do condutor, muitas das vezes o volante pode ficar muito para frente ou muito para trás, ou a questão dos pedais pode ficar muito distante. Então o carro ele tem esses ajustes. A gente tem memorização de banco, a gente tem resfriamento e aquecimento dos bancos dianteiros, bancos traseiros com aquecimento. A gente vai ter aí um sistema de som também para deixar aquele clima legal no carro, ouvindo música de qualidade. Retrovisores externos têm aquecimento, então para evitar embaçar o retrovisor externo ele aquece também. O volante ele também consegue aquecer, né? Então eu costumo dizer que aqui não é um banco, é uma poltrona do papai. Eu ia dizer isso, tirou da minha boca. A poltrona do papai. A ideia é ter total conforto. E por que o conforto é importante? Quem nunca pegou uma rodovia, pegou uma estrada e o ar gelado que sai das gretas do ar-condicionado congelam a mão no volante? Parece uma bobagem. Não, mas você está falando uma coisa tão desnecessária. Vai lá experimentar. Viaja 1.200 km, como eu já fiz algumas vezes, de você precisar fazer um tiro mais longo. 1.200 km de estrada e você com os dedos congelados do ar-condicionado. Então a gente está falando de pensar em cada detalhe do projeto para gerar um conforto que não é apenas luxo, não é aquele conforto desnecessário. Nós estamos falando de qualidade na dirigibilidade. Se você está numa sensação melhor de conforto e o carro está te amparando para ter segurança e ao mesmo tempo ter esse conforto, eu acredito que a consequência de você fazer um longo trecho de rodovia como esse, de estrada como eu fiz, por exemplo, você chega do outro lado, você está muito mais tranquilo, está muito mais descansado. Acho que é isso, né? Como a gente costuma falar no meio automotivo, né? São perfumarias, na maioria dos casos, né? Mas a gente nota que realmente toda a tecnologia embarcada nesse carro aqui tem real funcionalidade, não tá apenas de enfeite, como você falou. Muitas das vezes a gente tá ali com o ar-condicionado gelando porque os passageiros estão com calor, alguma coisa assim, mas o dedo da gente, a mão da gente tá congelando. Então, faz diferença de fato a gente ter aí um volante aquecido, de repente um banco aquecido, a depender da região onde você mora. E por isso até que a Ford trouxe para toda a linha a conectividade através do aplicativo Ford. Então você pode ligar o carro à distância, você pode estar do outro lado do mundo, você pode ligar esse carro aqui. Que legal. Né? Você pode monitorar a vida útil do óleo, você pode agendar revisão, localizar o carro, travar, destravar, deixa o carro estacionado às vezes no sol quente, mas de repente todo dia a gente sai para almoçar, vamos supor de meio-dia, eu posso ali no aplicativo deixar a partida agendada para sempre de 11h50, por exemplo, o carro ligar automaticamente, quando eu chegar ali o carro já está geladinho, porém o carro continua travado, seus pertences dentro. Então você faz um monitoramento, você faz um outro olhar de observação a partir dos aplicativos. A gente tem essa tecnologia hoje em vários contextos, eu estou falando da marca aqui, mas de outras marcas também, tudo isso está presente na nossa realidade. Tiago, obrigado pelas informações, obrigado por mostrar aqui, a gente está falando não só desse carro, nós demos exemplo aqui de um carro, porque é um dos lançamentos, mas tem outros carros, tem outras picapes, inclusive a Simavel, ela é uma concessionária que acabou de abrir a sua unidade, né? Faz 2 meses que está operando, ainda nem aconteceu a inauguração oficial, mas está aqui na BR, a gente está aqui próximo ao Trauma, então convido você a vir conhecer, gosta de picape, vem para cá, vem olhar, tô super indicando. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Nós que agradecemos a parceria de sempre. Obrigado. Isso aí. E dica para você que tá falando, a gente tá falando, tratando sobre tecnologia embarcada. Use. Tecnologia foi feita para usar. Então, se você gosta, como eu gosto, vai lá no manual, olha o que tem no seu carro, usa bastante, porque você pagou por isso. Então, não vale a pena pagar e não utilizar. Se você gosta desse tipo de matéria, desse tipo de conteúdo, segue a gente nas nossas mídias sociais. Tem um QR Code no canto da tela. Você apontando a câmera do seu celular, você vai lá para os nossos canais oficiais, também o canal oficial do YouTube da TV Norte, assiste quantas vezes quiser, tem as nossas mídias sociais para você deixar seu comentário, falar com a gente, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, daqui a pouco começa o Quintal de Casa, convido você a assistir também, e todo sábado pela manhã, a partir das 8h10 da manhã, a gente está aqui com a nossa programação, e reprise aos domingos a partir das 9 horas. É isso, obrigado por estar junto com a gente, boa semana para você!